Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início agora à aula de número 3, a parte 3, né, na realidade, da aula de número 3, né, que a gente está falando sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos e, né, as forças intermoleculares que vão ocorrer entre as moléculas. Então, nas aulas passadas, nós já observamos, né, como é que as propriedades físicas como ponto de fusão, ebulição e solubilidade, vão se comportar dependendo do tipo de função orgânica presente em um composto. Conhecemos as forças intermoleculares, né, que podem ocorrer para a formação, né, e que vão resultar nessas propriedades que nós conhecemos. E aqui na parte número 3, nós vamos focar e conhecer um pouquinho mais melhor de cada uma de alguma das principais funções orgânicas. Então a gente começa, né, falando sobre os alcanos e cicloalcanos. Vale lembrar que eles fazem parte da grande família, né, que é a família dos hidrocarbonetos, que são aqueles compostos orgânicos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio na sua estrutura, tá certo? Então, olha lá, a propriedade mais importante dos alcanos e cicloalcanos é a quase total falta de polaridade, tá? Essa falta de polaridade, ela vai ser originária do fato da polaridade da ligação entre um carbono e hidrogênio ser muito pequena. Isso porque a diferença de eletronegatividade do carbono e do hidrogênio é muito pequena, né? Ela é menor do que 0,5. Isso caracteriza como uma ligação covalente apolar, uma ligação covalente que não tem polos, tá? E como os hidrocarbonetos, eles se caracterizam pelo fato de somente ter átomos de carbono e hidrogênio, vocês vão encontrar somente ligações nos alcanos e cicloalcanos, que é carbono e hidrogênio, e carbono-carbono, que a gente sabe que é igual, já que é o mesmo átomo, tá? Esses compostos, né, também podem ser chamados de parafina, que é uma palavra derivada do latim, que significa parum affinis, que significa pouca afinidade, né? No caso, pouca afinidade por outras substâncias. Isso porque, né, esses compostos eles vão ter aí, né, essa baixa polaridade. Então eles são quimicamente inertes diante de uma grande maioria de reagentes. Eles também são relativamente inertes biologicamente e podem reagir com átomos de oxigênio, halogênio e algumas outras substâncias, isso quando eu propiciar condições apropriadas, né? A temperatura ambiente, em condições normais de temperatura e pressão, não vai ocorrer essa reação, tá? Eu preciso ter condições apropriadas. Então, esses alcanos, falando especificamente dele, foi observado que eles exibem um aumento regular do ponto de ebulição e do ponto de fusão com a elevação da massa, tá? Então, à medida que eu aumento a massa de um alcano, como por exemplo aqui, ó, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, eu vou aumentando aqui de um composto que tem um carbono para 2, para 3, para 4, para 5 e para 6. E aí eu vou observando que os seus pontos, né, suas temperaturas de fusão, elas vão aumentando. Observem que está em escala negativa, né? Então, quanto mais próximo do zero o valor, maior ele é, né? Então, essa elevação
da massa, né, já que eu tenho cada vez mais átomos, propicia um aumento do seu ponto de fusão ou ponto de ebulição, tá? Esse aumento ele é devido, né, à presença de forças intermoleculares fracas entre as moléculas. Então, à medida que eu aumento o tamanho da cadeia, eu aumento a superfície de contato. E com isso eu tenho uma maior superfície para propiciar a formação de forças intermoleculares, que nesse caso nós podemos lembrar que são forças de dispersão, tá? Através da formação do dipolo instantâneo e do dipolo induzido. Nesse gráfico, a gente consegue observar que no eixo X eu tenho o número de carbonos na cadeia e no eixo Y eu tenho a temperatura em graus Celsius. Então, observem que, à medida que eu vou aumentando o número de carbonos na cadeia, eu vou aumentando a temperatura de ebulição, né? Justamente o que indica o texto escrito, que a elevação da massa ocasiona um aumento regular do ponto de fusão e ebulição. Tá? Então, só lendo aqui essa observação em verde, como é de se esperar, as forças intermoleculares aumentam à medida que o tamanho da molécula aumenta, o que justifica os pontos mais altos de fusão e de ebulição dos alcanos maiores. Aqui, de uma forma resumida, eu posso mostrar para vocês que aqueles alcanos que vão apresentar de 1 a 4 carbonos, eles geralmente vão ser gases na temperatura ambiente, porque a temperatura, né, ainda vai ser uma temperatura de fusão e ebulição baixa. Então, geralmente, quando eu tenho um alcano entre essa quantidade de átomos de carbono, ele encontra-se na fase gasosa na temperatura ambiente. Quando essa cadeia aumenta para 5 a 17 carbonos, eu já posso encontrar esses alcanos na forma líquida e incolor na natureza. E por fim, quando eu tenho alcanos com 18 ou mais carbonos, eles geralmente vão ser sólidos brancos e cerosos, né, como o material que é utilizado, né, para a produção da vela, a parafina. Tá? Então, diversas ceras vegetais são alcanos de alta massa molecular, tá? E a cera encontrada na maçã, ela é um alcano ramificado que tem uma fórmula aqui com 27 átomos de carbono, né? Então vejam que é um alcano com um número de átomos de carbono bem elevado, tá? Então aqui uma observação então de que a estrutura mais superficial ela é constituída, né, no caso a estrutura mais superficial de uma maçã, ela é constituída por uma fina camada de cera, responsável por mecanismos de proteção, principalmente relacionados à evapotranspiração e ao ataque de patógenos, né? É isso que a gente vai encontrar naturalmente em maçãs. Bom, um outro efeito observado nos alcanos é que o aumento do número de ramificações causa uma diminuição do seu ponto de ebulição. Até então, a gente estava considerando apenas moléculas no caso, compostos orgânicos de alcanos, né, alcanos, que só tinham uma cadeia aberta, uma cadeia normal, uma cadeia sem ramificação. Mas aqui nessa tabela eu posso comparar 3 alcanos, tá, que eles apresentam o mesmo número de átomos de carbono, 5. Então vejam aqui o pentano, 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa o 2-metilbutano com 5 átomos e o neopentano com 5. Né? Então, eu tenho aqui compostos que são chamados de isômeros, são isômeros constitucionais. Tá? Então aqui, esses 3 compostos orgânicos são alcanos com o mesmo número de átomos de carbono. Porém, eles apresentam uma temperatura de ebulição que é diferente. O que ocasiona essa diferença de temperatura de ebulição? Primeiro, bora olhar o metano. O pentano, ele tem uma cadeia que a gente chama de cadeia aberta, uma cadeia linear, sem ramificações. E isso garante a ele, né, uma maior área de superfície para poder proporcionar a formação das forças intermoleculares. Quando eu olho para
o 2-metilbutano, eu tenho uma cadeia linear, mas eu tenho um radical, então já é uma primeira ramificação. A existência dessa ramificação faz com que a temperatura de ebulição do 2-metilbutano, que tem a mesma quantidade, a mesma massa molecular do que o pentano, caia de 36 para 28 graus Celsius. E por fim, o neopentano. Vejam que ele tem uma cadeia linear, mas ele tem agora duas ramificações. Então, pelo que nós já vimos, é natural que o seu ponto de ebulição ou fusão caia ainda mais. Então, a existência de ramificações, e à medida que esse número de ramificações ele aumenta, isso quando eu estou comparando moléculas que apresentam a mesma massa molecular, eu vou observar que aquela que tiver uma cadeia linear vai apresentar maiores pontos do que aquelas que não têm cadeia linear. E quanto mais ramificada for aquela cadeia que não é linear, menor vai ser a sua temperatura de fusão e ebulição. A gente pode ver esse outro exemplo, o octano com 8 átomos de carbono. Então, esse primeiro é um carbono, um alcano linear, e o de baixo, que é o isooctano, também tem 8 átomos de carbono, tem uma cadeia linear aqui com 5 átomos e tem 3 ramificações. Então, é por isso que eu tenho uma diminuição da temperatura de ebulição quando eu saio do octano e passo para o isooctano. A diminuição da área superficial promove menos forças intermoleculares e, com isso, tornando menor a temperatura de fusão e ebulição daquele composto, tá? Vamos ler aqui embaixo, então. Os alcanos de cadeias ramificadas contêm pontos de ebulição menores porque eles são mais esféricos, né, que os alcanos de cadeia linear e, portanto, possuem pequenas áreas superficiais e, consequentemente, forças intermoleculares menores. Aqui, né, nessa imagem, eu mostro para vocês o pentano, o 2-metilbutano e o 2,2 de metilpropano, que foi o que nós acabamos de ver aqui nessa primeira imagem, né, na primeira sequência. Está cada um deles nesse formato, que é um formato simplificado de linhas. Já na segunda linha, eu tenho, né, o que seria o modelo de bolas, mostrando o volume, né, dos átomos, e dessa maneira a gente consegue observar a diminuição da área de contato, da superfície de contato, quando eu saio de uma estrutura linear para uma estrutura ramificada e ainda mais ramificada aqui nesse último exemplo. Tá? Então, para qualquer grupo de isômeros constitucionais, alcanos, o isômero menos ramificado, geralmente, tem um ponto de ebulição mais alto. Então, este daqui é o alcano menos ramificado. Por que não esse? Porque esse daqui não tem ramificação. Então, o alcano menos ramificado tem um ponto de ebulição mais alto. E o isômero mais ramificado, que é este último, tem um ponto de ebulição mais baixo, né? À medida que aumenta a ramificação, a molécula do alcano torna-se mais compacta e a sua área superficial diminui. Bom, os alcanos são compostos apolares, como nós já vimos. E um resultado dessa constatação é que eles não são solúveis em água, tá certo? Eles vão se dissolver apenas em... eles não são solúveis em água. E a água, tá? Que a quem eu me refiro aqui, ela só dissolve compostos iônicos e polares, tá? Então, aonde é que os alcanos vão ser solúveis? Eles vão ser solúveis em compostos apolares. Lembrem da regra da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Então, neste caso, né, eu posso dizer que os alcanos vão ser solúveis uns nos outros, tá? Ou também em outros compostos orgânicos apolares, como o tolueno e o éter dietílico, que apesar de serem de outras funções orgânicas, também são
apolares. Quanto à densidade, a densidade média dos alcanos líquidos, né, aqueles que vão ter ali de 5 a 17 átomos de carbono, é de aproximadamente 0,7 gramas por ml. Vejam que a densidade deles é menor do que a densidade da água, tá? Então a densidade da água ela é 1,0 grama por ml. É por isso que quando ocorre, por exemplo, um derramamento de petróleo, né, no mar, esse petróleo ele flutua, justamente por ter uma densidade menor do que o da água. Os alcanos de massa molecular mais alta, a densidade é em torno de 0,8 gramas por ml. Logo, todos os alcanos líquidos e sólidos são menos densos que a água, que tem essa densidade aqui mais precisa, né? Eu coloquei de 1,000 gramas por ml. Tá? Então, como são insolúveis em água e são menos densos, eles vão flutuar neste solvente. É algo que com certeza vocês já devem ter visto, né, alguma reportagem, né, sobre derramamento de petróleo. A gente teve, né, aquele caso recente, se eu não me engano foi ano passado, em 2020, logo no começo do ano, onde ocorreu a no litoral nordeste, né, ocorreu a chegada de petróleo, né, trazido pelo oceano, que em algum lugar ocorreu um derramamento, depois se foi atrás, descobriu que ocorreu um procedimento em um navio de forma errada e acabou derramando petróleo no oceano e, né, o regime ali das correntes oceânicas acabou trazendo para o litoral nordestino. Falando sobre alcenos e alcinos, vale destacar que os alcenos e alcinos também são hidrocarbonetos, tá? Porque também somente são constituídos de carbono e hidrogênio, porém nos alcenos eu vou ter a ocorrência de pelo menos uma ligação dupla, enquanto que nos alcinos eu vou ter a ocorrência de uma ligação tripla, tá certo? Bom, então esses alcenos e alcinos são compostos apolares, tá? Justamente por eles terem basicamente ligações de carbono e hidrogênio, que nós já sabemos que são apolares, que são ligações covalentes apolares. As únicas forças de atração entre suas moléculas são as forças de dispersão de London, né, que conhecemos, que são as mais fracas dentre todas as forças intermoleculares, né? Suas cadeias de mesma sequência carbônica apresentam propriedades físicas semelhantes à dos alcanos, tá? Aqui a gente tem um errinho de escrita, mas suas cadeias de mesma sequência carbônica apresentam propriedades físicas semelhantes à dos alcanos. A densidade de alcenos e alcinos líquidos, né, a temperatura ambiente é menor que 1 miligrama por litro, né? Então isso significa que também alcenos e alcinos flutuam na água e também são insolúveis em água. São solúveis uns nos outros, como nós já sabemos pela regra da solubilidade, que semelhante dissolve semelhante. E também então vão ser solúveis em outros líquidos orgânicos, mas que sejam apolares. Aqui uma informação importante é de que a presença da ligação dupla em gorduras vegetais, ela diminui o ponto de fusão. Quando eu comparo, por exemplo, duas moléculas que apresentam a mesma cadeia, vamos dizer assim, né? O mesmo número de átomos de carbono, mas que em uma eu tenho saturação e na outra eu tenho insaturação, que é uma ligação múltipla, nesse caso a ligação dupla. Então, a ligação dupla, ela afeta negativamente o ponto de fusão, diminuindo esse ponto, tá? Então, o que que ela faz? Essa ligação dupla, tá? Eu estou lendo bem aqui, ela introduz uma dobra na cadeia, o que dificulta o empacotamento das cadeias, diminuindo então as interações intermoleculares na fase sólida e aumentando o intervalo de temperatura da fase líquida, né? Então vejam lá,
o óleo de soja, né, que a gente consome, ele é uma gordura, né, é uma gordura vegetal, no caso, né, que tem um ponto de fusão baixo, justamente por ele ser, né, já insaturado na sua molécula, eu ter ali uma ligação dupla, que justamente promove essa dobra, né, na molécula e diminui as forças intermoleculares. Já a manteiga, por exemplo, é uma gordura vegetal sólida, tá? A manteiga, a margarina, tá certo? E isso ocorre porque ela é formada somente é, no caso, por cadeias saturadas, que não apresentam uma ligação dupla. Só fazendo uma correção, aqui a manteiga, a margarina tem uma gordura animal, tá certo? Então, vejam lá, né, aqui, por exemplo, o ácido palmítico, né, que não tem na sua estrutura carbônica aqui uma dupla ligação, então o ponto de fusão 63 graus Celsius. Já o ácido oleico, que tem uma ligação dupla bem aqui, vejam que o ponto de fusão ele cai para 13 graus Celsius, né? Vejam que o ácido esteárico, que assim como o ácido palmítico, apresenta um ponto de fusão elevado, 69 graus Celsius, né? Então, para que passe para o estado líquido, né, somente com a temperatura ambiente, eu não vou conseguir essa transformação física. Eu preciso fornecer calor. Já o ácido oleico, assim como o ácido linoleico, né, tem pontos de fusão baixo, tá? E por conta disso vão ser líquidos à temperatura ambiente. O ácido linoleico, vejam que ele tem três ligações duplas, né? E quando eu comparo o ácido oleico, linoleico, esse aqui é o linolênico, tá? Ele tem um ponto de fusão menor ainda, menos 11 graus Celsius. Então, essa é uma consequência de uma cadeia carbônica ter uma ligação dupla. Quando eu comparo, né, uma cadeia saturada de mesmo número de átomos de carbono com uma cadeia insaturada com o mesmo número de átomos de carbono. Eu vou observar um ponto de fusão e ebulição menor para aquela cadeia insaturada, aquela cadeia que tem pelo menos uma ligação dupla. E os aletos de alquila? Né? Os aletos de alquila eles vão ser caracterizados, né, pela ocorrência de um halogeneto, que pode ser flu, cloro, bromo ou iodo na estrutura. E aí essa função vai ser chamada de aleto de alquila. Eles vão apresentar pontos de fusão de ebulição maiores que os alcanos com o mesmo número de átomos de carbono. E isso vai ocorrer pelo aumento de massa molecular e porque agora eu vou ter uma interação chamada de dipolo-dipolo. Eu deixo de ter uma dispersão, uma força de dispersão de London, que é aquela mais fraca, para ter uma interação agora que é do tipo de polo-dipolo. Lembrem que esses átomos são eletronegativos, tá? E é por conta disso que eles já vão criar uma polaridade, né, ali, uma polaridade permanente na molécula. E aí eu posso olhar aqui o etano e o cloroetano. Observem que o etano, que é um alcano, ele só tem átomos de carbono e hidrogênio. Então, ligações covalentes todas apolares, né? E a ocorrência somente de forças intermoleculares do tipo forças de London. Observem que a sua massa molecular é 30 gramas por mol e o seu ponto de ebulição menos 89 graus Celsius, ou seja, é um gás na temperatura ambiente. Agora o cloroetano, eu tive a substituição deste átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. Só com essa substituição, a massa molecular ela aumentou para 64 gramas por mol e o seu ponto de ebulição aumentou para 12,5 graus Celsius. Também vai ser um gás na temperatura ambiente, mas observem a elevação que ocorreu na temperatura por conta da substituição desse cloro. O cloro garante maior massa molecular e forças de dispersão que agora, forças intermoleculares que agora são do tipo dipolo-dipolo.
Observem o butano, que está aqui ao lado. Ele tem uma massa molecular que é muito próxima do cloroetano. Ah, então eu vou ter um ponto de ebulição próximo. Não. Vejam que o ponto de ebulição não é próximo. Por quê? Porque aqui eu só vou ter força intermolecular do tipo de dispersão. A mesma força que ocorre aqui. Então, não é somente aumentar a massa molecular, mas o tipo de força intermolecular que aquele composto ele pode, né, promover a sua molécula. Então, o fato daquela molécula poder, né, ter interações do tipo de polo contribui muito para o aumento do ponto de fusão e ebulição daquela molécula. Dando continuidade, a gente vai ver agora as propriedades comuns aos álcools, que é uma função orgânica, né, caracterizada pela ocorrência de uma hidroxila, tá? A hidroxila, aqui que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, onde o oxigênio encontra-se ligado diretamente a um carbono, né? Esse R representa um radical carbônico qualquer. Vale lembrar que esse carbono ao qual a hidroxila deve estar ligada, para que eu tenha um composto da função álcool, ele deve obrigatoriamente ser um carbono do tipo sp3, tá? Então, é isso que caracteriza a função álcool para que a gente possa relembrar. A propriedade física mais importante dessa função é a polaridade do grupo hidroxila, né, já que ele vai ocasionar uma grande diferença de eletronegatividade dentro da molécula. Né? A diferença entre o oxigênio e o carbono, né, ela é de uma unidade. Né? Vejam que o oxigênio ele tem eletronegatividade igual a 3,5 e o carbono igual a 2,5. Tá? E entre o oxigênio e o hidrogênio, né, o oxigênio já sabemos que tem o 3,5 e o hidrogênio 2,1. Então, aqui é uma região de elevada diferença de eletronegatividade. Então, tanto a ligação carbono-oxigênio, né, que ela ocorreria aqui no lugar do R, que representa de forma genérica uma cadeia carbônica. Então, eu tenho aqui pelo menos um carbono. Então, tanto a ligação carbono-oxigênio como a ligação oxigênio-hidrogênio são ligações covalentes polares. Até então, né, nós vimos que os alcanos, os alcenos, os alcinos, eles não apresentam polaridade. Já ocorreu polaridade nos aletos de alquila e agora aqui nos compostos da função álcool. Logo, né, os compostos dessa função são moléculas polares. Vamos observar aqui o metanol, né, nesse mapa eletrostático. Eu consigo observar que aqui na região onde está o oxigênio, que é essa esfera vermelha, eu tenho um acúmulo de elétrons, justamente demarcando aqui uma região rica em elétrons e uma região mais pobre em elétrons, tá certo? Nessa outra imagem ao lado, eu consigo observar o momento de dipolo da molécula, né, com a carga formal positiva no carbono, a carga formal negativa no oxigênio e a carga formal positiva no hidrogênio. Isso porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da molécula.
Então, o momento de dipolo, né, um valor calculado é igual a 1,7 dBi. Então, essa é uma característica que vai se estender, né, a todos os compostos da função álcool, né, independente do seu tamanho. Então, a gente vai observar, né, que esses compostos eles têm pontos de fusão mais altos que os alcanos, alcenos e alcinos, de massa molecular semelhante, tá? Então, as moléculas de álcool vão se associar, né, no estado líquido através de ligações ou pontes de hidrogênio, né? Eu posso utilizar qualquer um dos dois nomes. Então, observem aqui a ponte de hidrogênio ocorrendo, né? Hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo e pequeno, nesse caso o oxigênio, tá? Então, quando esse hidrogênio faz uma força de interação intermolecular com um outro átomo de uma outra molécula, eu tenho uma ponte de hidrogênio, que é ali naquela escala mais forte do que a dipolo-dipolo, né? E que também é ainda mais forte do que a força de London ou força de dispersão. Então, a consequência, né, desses pontos de ebulição maiores para os álcools é justamente a existência, né, de forças de interação do tipo ponte de hidrogênio entre as moléculas de álcools. Os pontos de ebulição de todos os tipos de compostos, né, incluindo os álcools, aumentam à medida que aumenta a massa molecular. Então essa é uma observação que a gente vai observar para todos os compostos. É lógico que existem casos e casos que a gente precisa entender o porquê, da onde vem aquele aumento. Mas, de uma forma geral, a massa molecular, o aumento da massa molecular, já ocasiona um aumento natural do ponto de ebulição. Os compostos da função álcool são muito mais solúveis em água do que os hidrocarbonetos, tá? Então, esse HC aqui é hidrocarbonetos. Então, eles são mais solúveis em água do que os hidrocarbonetos de massa molecular semelhante, né? Isso devido à interação por ponte de hidrogênio com as moléculas de água. Aqui na tabela, eu tenho a fórmula estrutural de diferentes álcools, tá? E eu tenho o seu nome, metanol, etanol. Aqui eu tenho etano, tá? Então, aqui é a comparação. Desculpa. Etanol, etano. Então, massa molecular 32,30. Vejam o ponto de ebulição do metanol, 65, justamente pela existência aqui de uma hidroxila, enquanto que no etano, onde eu não tenho uma molécula apolar, seu ponto de ebulição menos 89 e insolúvel em água, enquanto que a solubilidade do metanol ela é infinita em água. Aqui eu tenho pontes de hidrogênio ocorrendo entre moléculas de metanol com outras moléculas de metanol, que são mais fortes do que as forças de dispersão do tipo London que ocorrem entre as moléculas do etano. E a mesma coisa, pessoal, vai ocorrer para todas as duplas, etanol-propano. Etanol, 46 e 44, mesma massa molecular. Então, eu posso comparar pontos de ebulição, 78. Pontos de ebulição do propano, menos 42. Solubilidade do etanol, infinita. Do propano, insolúvel. Né? Então, a gente consegue ter essas comparações aqui entre um propanol e o butano, tá certo? E aqui entre um butanol e o pentano. Observem que aqui eu começo a ter uma solubilidade que não é infinita. Será que vocês conseguem pensar sobre qual é o porquê, né? Qual o porquê de agora com um butanol eu não ter mais uma solubilidade infinita? Vejam que eu tive um aumento da cadeia carbônica. Esse aumento da cadeia carbônica, que é hidrofóbica, é o que gera a perda de solubilidade no composto. Aqui eu estou mostrando aqui eu acho que é etanol, tá, pessoal? Acho que faltou um Lzinho bem aqui. Então, aqui eu estou mostrando a associação entre moléculas de etanol e água,
no estado líquido. Bem aqui eu tenho a ponte de hidrogênio ocorrendo. Vejam lá. Vejam que a água naturalmente faz ponte de hidrogênio. Então, se ela tem ali um soluto que também faz ponte de hidrogênio, né, isso é muito bom para a interação entre as moléculas. Então, os álcools de massa molecular mais alta são muito menos solúveis em água. Por quê? Porque o tamanho da porção hidrocarboneto, né, de suas moléculas, aquela cadeia carbônica, que causa uma diminuição na solubilidade em água, torna-se muito grande em relação ao tamanho do grupo hidroxila, que é quem ocasiona a solubilidade de água, né, já que a hidroxila ela ela é a porção hidrofílica da molécula. Então, se ela tem do lado uma grande porção hidrofóbica, ela acaba perdendo a sua propriedade de causar a solubilidade. Chegamos aqui nos éteres, tá? Vale lembrar que os éteres são aqueles compostos onde eu tenho um átomo de oxigênio atuando como um heteroátomo entre dois carbonos, né? O R representa um radical carbônico genérico, onde eu poderia ter um carbono, 2, 3, 4 mil átomos de carbono. Tá? O importante para o éter é que esse oxigênio ele vai estar como um heteroátomo, ou seja, um átomo entre dois átomos de carbono. O que se sabe sobre os éteres? São compostos polares, isso porque o oxigênio apresenta uma carga parcial negativa e cada carbono ligado a ele tem carga parcial positiva, né? Lembrem que o átomo de oxigênio é um átomo eletronegativo. Quando comparado à eletronegatividade do carbono, causa essa diferença de polaridade, de eletronegatividade, e que isso resulta em uma polaridade. Tá? Nos éteres, existem apenas forças de atração fracas entre moléculas de éter no líquido puro. Isso porque aqui eu não vou ter a possibilidade de formação de ligações de hidrogênio. Aqui eu vou ter dipolo e dipolo. E se a gente voltar lá para aquela escala, a gente vai lembrar que as interações de polo e dipolo, elas têm um grau de força menor do que as pontes de hidrogênio. Tá? Então, os pontos de ebulição são próximos ao dos hidrocarbonetos de massa molecular semelhante ou similar. Né? Então, vejam aqui o dietil-éter, que tem, deixa eu ver aqui, um momento de dipolo de 1,2, e o pentano, que tem 5 átomos de carbono, né, tem momento de dipolo 0, né? Vejam que aqui eu tenho um momento de dipolo justamente devido ao átomo de oxigênio atuando como um heteroátomo, tá? O ponto de ebulição aqui é 35 e 36, são próximos, mesmo, desculpa, caiu o microfone aqui, mesmo eu tendo momentos de dipolos diferentes, mesmo eu tendo aqui forças do tipo dispersão de London, e aqui no dietil-éter eu tendo dipolo-dipolo, tá? A solubilidade em água aqui é 75, desculpa, 7,5, né? Já que eu tenho uma polaridade permanente, e aqui 0 porque eu não tenho polaridade. Aí observem um butanol, que tem a massa molecular também próxima ao dietil-éter e ao pentano, que tem um momento de dipolo próximo ao momento de dipolo do dietil-éter, mas vejam que seu ponto de ebulição é muito maior. Por quê? Porque aqui eu tenho força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio. Os éteres, né, são mais solúveis em água do que os hidrocarbonetos de massa molecular e formato molecular semelhantes, tá? Então, mais menos solúveis que os álcools isoméricos. Foi o que nós acabamos de ver na tabela atrás. Observem aqui um dietil-éter e uma molécula de água, né, sofrendo a interação, né? Então, aqui a parte negativa da molécula, que está concentrada no oxigênio, heteroátomo, e aqui a molécula de água, né, com a interação de polo-dipolo, né, ocorrendo nessa configuração.
e aqui eu tenho já a interação formada. Então, sua maior solubilidade reflete o fato de que o átomo de oxigênio de um éter apresenta carga parcial negativa e forma ligações de hidrogênio com a água, né? Então, aqui eu tenho essa formação ocorrendo quando, né, eu tenho uma molécula de água interagindo. Eu não vou ter ponte de hidrogênio de etil-éter com dietil-éter, mas quando é de etil-éter-água, eu tenho uma ponte de hidrogênio. E isso confere a maior solubilidade a um éter do que, por exemplo, a um hidrocarboneto de mesma massa e mesmo formato. Os tióis, né? Então, aqui no tiol, a ligação que vai ocorrer do enxofre com o átomo de hidrogênio, tá? Vamos lembrar o tiol, eu tenho uma cadeia carbônica e a ele eu tenho ligado um enxofre que está ligado a um átomo de hidrogênio. Lembrem que o enxofre ele é bivalente, tá? Bivalente, ele faz duas ligações. Por isso que ele está ligado a um átomo carbônico da cadeia carbônica e um átomo de hidrogênio. Então, essa ligação ela é classificada como covalente apolar. Isso porque a diferença de eletronegatividade entre o enxofre e o hidrogênio é pequena. Vejam que a diferença é de 0,4, né? Menor do que 0,5. Então, eu tenho uma ligação covalente apolar. Isso ocasiona pouca ou nenhuma associação por ligações de hidrogênio, tá? Ocorrendo entre moléculas de tiol. Então, eu tenho aqui o etanotiol e aqui eu tenho o sulfeto de dimetila, tá? Vejam que os seus pontos de ebulição, eles são pequenos, tá? Aliás, são próximos entre si, porque essa ligação do enxofre com os átomos, né, de carbono e hidrogênio, ela é muito fraca. Então, eles também vão ter pontos de ebulição mais baixos. Apesar de que esse é um valor, quando eu observo que em muitos casos eu tenho valores bem negativos, né? Mas essa é a nossa configuração. São menos solúveis em água e em outros solventes polares, né? Justamente porque eles são apolares. Que os álcools que são polares, de massa molecular semelhante. Então, aqui eu tenho o metanotiol, o etanotiol e o butanotiol. Enquanto que aqui eu tenho o metanol, o etanol e o butanol. Ou seja, aqui eu tenho tióis e aqui eu tenho álcools. E observem as diferenças. Eu tenho um carbono, dois carbonos, quatro carbonos. Observem como a temperatura, né, de ebulição dos álcools é maior do que a dos tióis, justamente porque os tióis têm polaridades, né, são moléculas polares. Aqui eu tenho a amina, né? Lembrem que a amina ela é composta por um átomo de nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica, tá? E esses outros átomos aqui, esses R's, eles podem ser um ou dois hidrogênios, tá? Não podem ser os três, porque aí senão não é mais composto orgânico. Pelo menos um desses R's é carbono. Pode ser carbono e os outros dois podem ser carbono ou podem ser hidrogênio ou podem ser carbono, tá? Então, as aminas são compostos de baixa massa molecular que apresentam odores intensos e penetrantes. Um exemplo é a trietilamina, que é o composto responsável pelo odor pungente do peixe podre, né? No caso, esse animal, nesse estado, ele vai liberar a putricina e a cadaverina. A putricina é 1,4 butanodiamina e a cadaverina 1,5 pentanodiamina, né? São compostos polares, isso porque a diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o hidrogênio é de 0,9, acima de 0,5. O nitrogênio tem eletronegatividade 3 e o hidrogênio 2,1, tá? As aminas primárias e secundárias é quando a primária é quando somente um desses R's é um carbono.
A secundária é quando dois desses R's são átomos de carbono, tá? Então, as aminas primárias e secundárias podem formar ligações de hidrogênio, né, intermoleculares entre si. E sabemos que as ligações de hidrogênio são ligações intermoleculares fortes, são forças intermoleculares fortes. Bom, então uma ligação nitrogênio-hidrogênio, hidrogênio, tá? Essa configuração aqui, ela é mais fraca do que uma ligação oxigênio-hidrogênio-oxigênio, que nós vimos lá nos álcools, né? Porém, ela é uma ligação polar. Então, eu tenho aqui uma comparação do etano com a metanamina e o metanol. Então, no etano, eu tenho um hidrocarboneto apolar, que vai apresentar uma força fraca, que é a dispersão de London. Na metanamina, eu tenho uma molécula polar, que vai interagir por ligações de hidrogênio. E o metanol também é uma molécula polar, que vai interagir por ligações de hidrogênio, só que essas ligações de hidrogênio são mais fortes, porque a diferença de eletronegatividade no álcool é maior do que a diferença de eletronegatividade na amina. E isso, né, resulta nos seus pontos de ebulição. Como aqui eu tenho a menor força, menor ponto de ebulição. Como aqui eu tenho forças elevadas, são maiores do que no etano. Porém, como a no álcool é mais forte, observem a diferença entre a metanamina e o metanol. Eles três foram comparados porque eles apresentam massas moleculares aproximadas, tá? Então, todas as classes de aminas formam ligações de hidrogênios com a água, são mais solúveis em água do que o hidrocarboneto de comparável massa molecular e a maioria das aminas de baixa massa molecular é completamente solúvel em água, por ter uma pequena cadeia hidrofóbica. Porém, as aminas de alta massa molecular são apenas moderadamente solúveis ou insolúveis em água devido ao aumento da cadeia carbônica, que é hidrofóbica. Vejam aqui, né, a ponte de hidrogênio, né? Então aqui eu tenho uma mina, né, uma mina primária, porque eu só tenho um átomo de carbono ligado diretamente ao nitrogênio, o resto é hidrogênio. Então eu tenho uma mina aqui primária, tá certo? E aqui uma molécula de água. Como eu tenho aqui um hidrogênio na água que pode fazer ponte de hidrogênio. Então, eu tenho aqui um hidrogênio ligado a um átomo pequeno e eletronegativo. Lembrando que esses átomos podem ser flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, como aqui eu tenho essa configuração, quando esse hidrogênio se ligar a um desses três em uma outra molécula, eu tenho uma ponte de hidrogênio. Então, é o que ocorre aqui nesses três casos, e por conta disso, eu tenho uma interação maior e tenho, consecutivamente, um ponto de ebulição e fusão também maior. Chegamos aos aldeídos e cetonas. Lembrem que eles são caracterizados, tá, pela presença da carbonila. Então, está bem aqui a carbonila. Se essa carbonila estiver na extremidade, ou seja, ela estiver ligada somente a um carbono e a outra ligação for um hidrogênio, se ela estiver esta configuração, eu estou diante de um composto da função aldeído. Agora, se esse carbono da carbonila estiver ligado diretamente a dois átomos de carbono, eu tenho um composto da função cetona, tá? Essa ligação na carbonila, carbono-oxigênio, ela é uma ligação polar, tá? Ela é uma ligação polarizada. A atração intermolecular, ela ocorre entre o carbono carbonílico, que vai ter a carga parcial positiva, já que tem uma eletronegatividade menor do que a do oxigênio, e o oxigênio carbonílico, que tem a carga parcial negativa, tá certo? De outra molécula.
Então, os aldeídos e cetonas, eles têm pontos de ebulição menores do que o dos álcools e os ácidos carboxílicos. Não há a possibilidade, nesse caso, de uma ligação de hidrogênio forte entre moléculas de aldeído ou cetona. Então, aqui a gente pode começar a comparar. Aqui eu tenho o composto da função éter, aqui eu tenho o composto da função alcano, aqui da função aldeído, aqui da função cetona, da função álcool e da função ácido carboxílico. Todos apresentam massa molecular aproximadas, então eu consigo comparar. E aí a gente consegue observar como se fosse uma escala. Observem que o éter dietílico, tá, ele tem um ponto de ebulição menor do que o da função do pentano, que é um alcano. Já o butanal e a acetona apresentam pontos de ebulição maiores do que um composto da função éter, tá? Porém, são menores do que o do butanol e o do ácido propanólico, que a gente ainda vai ver os ácidos carboxílicos, né? Então, essa diminuição é justamente devido à não possibilidade da ligação forte do átomo de hidrogênio com outras moléculas. Os aldeídos e cetonas de baixa massa molecular são mais solúveis em água do que em solventes apolares de comparável massa molecular. Vale lembrar que o carbono da carbonila, né, aliás, a carbonila ela é polarizada, então ali eu tenho, né, uma região de afinidade com a água, e se a minha cadeia carbônica, né, que é o resto da molécula, for elevada, for grande, né, eu vou ter uma grande porção hidrofóbica. Por isso que, quando eu tenho aldeídos e cetonas de baixa massa molecular, eu vou ter maior solubilidade em água, tá? Então, a explicação seria, né, pelo fato de que o átomo de oxigênio de cada carbonila ser um aceptador de ligações de hidrogênio, tá? Formaldeído, acetaldeído e acetona, né, que são... O formaldeído é um aldeído, também é um aldeído, o acetaldeído, e a acetona é uma acetona. Aqui eu tenho nomes usuais, tá? Eles são infinitamente solúveis em água, isso porque são compostos de baixa massa molecular. Então, aqui é a explicação que eu dei, que à medida que a porção hidrocarbônica, né, hidrofóbica da molécula aumenta em tamanho, os aldeídos e acetonas tornam-se menos solúveis. Aqui eu tenho uma molécula de água, e vejam aqui, eu vou mudar de cor. Observe bem aqui a ponte de hidrogênio ocorrendo. Tá? Então, isso daqui é o que garante a solubilidade em água. Se esse R1 e R2 forem pequenos, solúvel em água. Se eles aumentam de tamanho, eu vou ter aí diminuição da solubilidade, podendo chegar até uma total insolubilidade. A maioria de aldeídos e cetonas apresentam odores fortes, essa é uma característica dessas funções orgânicas, tá? E alguns odores das cetonas são agradáveis, e várias podem ser utilizadas em perfumes como agentes flavorizantes. Agora, nós chegamos já na parte final. Vamos falar sobre os ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico ele é caracterizado pela carboxila, que é uma carbonila e uma hidroxila conectadas pelo carbono da carbonila, né? Então, essa daqui é o grupo funcional que caracteriza um composto como ele sendo da função ácido carboxílico. Tá? Então, essa carboxila ela vai apresentar uma polaridade. Isso porque vejam que eu tenho átomos de oxigênio, né, aqui presentes, que a gente já sabe que tem grande eletronegatividade quando comparada ao do carbono. Então, vejam, apresentam pontos de ebulição maiores
que outros tipos de compostos orgânicos de massa molecular comparável. Isso vai ser um resultado da polaridade e a formação de dímeros, né? Então vejam que aqui eu tenho uma ponte de hidrogênio e uma outra ponte de hidrogênio sendo formada. Então aqui eu acabo formando o chamado dímero, né? Que seria meio que um composto fechado, né? Um ciclo entre dois compostos, né? Entre dois ácidos carboxílicos. Então, a ligação de hidrogênio entre grupos carboxila origina um dímero, que se comporta como um composto de maior massa molecular, né? Aqui na tabela, eu observo o ácido acético, né, quando comparado a um propanol e o propanal. Um propanol é um álcool e o propanal é um aldeído. Os três têm massas moleculares próximas e vejam os pontos de ebulição. Vejam que o ácido acético ele tem um ponto de ebulição maior do que o do 1-propanol e o maior do que o propanal. Já sabemos o porquê. Vejam a solubilidade infinita, enquanto que a do propanal eu já tenho uma solubilidade que ela não é infinita, ela é limitada. Aqui eu já tenho ácido butanóico com um pentanol e um pentanal, o pentanal só, massas moleculares próximas e novamente, né, a ponto de ebulição maior devido à formação do dímero, né, devido às ligações de hidrogênio que podem ser formadas entre duas moléculas. São mais solúveis em água que álcools, éteres, aldeídos e cetonas de comparável massa molecular. Tá? Então, esse aumento de solubilidade é em razão de sua forte associação com as moléculas de água através das ligações de hidrogênios formadas tanto pelo carbono da carbonila como pelo grupo hidroxila. Ou seja, o ácido carboxílico, né, como aqui eu tenho, né, 4 ácidos carboxílicos, o que faz ele ser mais forte é porque ele tem dois pontos na mesma molécula para formar uma ponte de hidrogênio. Enquanto que os outros compostos formavam apenas uma ponte de hidrogênio por molécula, aqui eu consigo ter duas pontes de hidrogênio por molécula. Então isso garante maior solubilidade e até mesmo maiores pontos de ebulição e fusão. Tá? Então, os primeiros 4 ácidos carboxílicos, né, alifáticos, que são infinitamente solúveis em água, o ácido fórmico, o acético, o propanóico e o butanóico. Tá? E à medida que ocorre um aumento da cadeia hidrocarbônica do ácido carboxílico, essa solubilidade diminui. E como exemplo, eu coloco aí para vocês que a solubilidade do ácido hexanoico, né, o ácido que tem 6 átomos de carbonos, ela é de 1 grama por 100 ml de água. Então, ele não vai ser infinitamente solúvel como os ácidos carboxílicos de menor cadeia. Os líquidos do ácido propanóico ao ácido decanoico. Né? Aqui já coloco, né, que esses ácidos carboxílicos eles vão ter odores fortes, né, acentuados e normalmente são desagradáveis. O butanóico ele é responsável pelo mau odor da transpiração e ele é o principal componente do odor do quarto fechado e também ele é relacionado à manteiga, né? Aquela manteiga quando ela encontra-se rançosa. O ácido pentanóico ele tem um cheiro ainda mais desagradável e os ácidos como 6, 8 e 10 átomos de carbono, ele é característico das cabras quando secretam esses ácidos, né? E que são famosos por esse odor desagradável. Ácidos carboxílicos eles também vão ter um gosto azedo. Eles são comuns, por exemplo, nos picles e no chucrute, tá? Causado pelo ácido lático, e nas toranjas, limões e limas, onde eu vou encontrar ácido cítrico e outros ácidos que causam esse gosto azedo. Vamos mudar aqui a cor.
Chegamos às amidas, tá? As amidas primárias e secundárias também interagem por ligações de hidrogênios diméricas, tá? Lembrem, a amida ela é caracterizada por esse grupo funcional. E o que é esse grupo funcional? É uma carbonila, onde o carbono da carbonila encontra-se ligado a um grupo nitrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui ele pode ser substituído uma ou duas vezes por átomos de carbono. Então, sempre que eu tenho essa configuração, eu tenho uma amida. Aqui na amida, eu também tenho duas regiões onde pode ocorrer uma ponte de hidrogênio, aqui no oxigênio e aqui no nitrogênio. Por isso que eu posso ter a formação de dímeros. E isso faz com que eu tenha pontes de hidrogênios que podem ser consideradas ainda mais fortes do que nos ácidos carboxílicos, tá? Seguindo aqui, uma consequência é que as amidas possuem pontos de ebulição mais altos do que os álcools de mesma massa molecular, e o aumento de massa molecular, né, pouco influencia no ponto de ebulição. A aproximação de moléculas para a formação de ligações de hidrogênio é o fator predominante para o aumento do ponto de ebulição. Aqui, né, nessa imagem, eu mostro para vocês, né, diferentes amidas, a etanamida, a propanamida e a butanamida. Vejam seus pontos de fusão, né? Vejam aqui os primeiros grupos funcionais da amida. Tá? Lembrando que eu posso ter a substituição de um ou dois hidrogênios por radicais carbônicos sem nenhum problema, que continua sendo amida. O que importa é eu ter uma carbonila e ligada ao carbono da carbonila um nitrogênio. Né? Então, os pontos de ebulição, né, eles sofrem aqui um leve aumento. Tá? Então, o aumento de massa, né, é possível perceber que o aumento de massa molecular pouco influencia o ponto de ebulição. Eles acabam tendo pontos de ebulição aqui muito aproximados. Aqui eu tenho a N-etilacetanamida e aqui a N,N-dimetilamida. Vejam, eu substituí um dos hidrogênios por um grupo carbônico. E aqui na NN, eu substituí os dois hidrogênios por carbonos. Tá? É uma cadeia aqui, no caso de cada uma de um átomo, mas poderia ser uma cadeia com 2, com 3, com 4, cada um deles. Tá? Bom, então para os três últimos compostos, a massa molecular permanece a mesma, mas diminui os hidrogênios, capazes de formar ligações de hidrogênio. Tá? Assim, um ponto de ebulição mostra uma queda acentuada na amina terciária, que é esta daqui, tá? Que não possui um NH para atuar como doador de ligação de hidrogênio. Aqui não era nem 3, aqui são 2, tá? E o texto está me indicando que o fato dessa amida não ter esse hidrogênio aqui para poder formar uma ponte de hidrogênio faz com que a amida ela perca a sua força. Então, eu posso dizer que as aminas primárias e secundárias elas vão ter ligações de hidrogênio mais fortes do que as aminas terciárias, porque aqui eu não tenho onde fazer ponte de hidrogênio. Aqui eu tenho, já que eu tenho o hidrogênio ligado a um átomo pequeno e eletronegativo, um dos elementos do FON, e a mesma coisa aqui eu tenho. Aqui eu tenho como fazer ponte de hidrogênio. Tudo bem? Turma, nós chegamos então ao final da nossa aula de número 3. Agradeço a presença de vocês virtualmente até aqui. Foram 3 vídeos nos quais nós abordamos, né, as propriedades físicas associadas aos compostos orgânicos, né, em destaque a pontos de fusão, pontos de ebulição e a sua solubilidade. Entendemos qual é a origem, né, dessas propriedades, que são justamente as forças intermoleculares que podem ocorrer entre as moléculas, né, e como é que a eletronegatividade e a polaridade ou não de uma molécula vai influenciar
a ocorrência de um determinado tipo de força intermolecular. Finalizamos a aula conhecendo um pouco mais sobre as propriedades específicas das principais funções orgânicas, alcenos, alcinos, alcanos, álcool, aldeído, cetona, éter e entre outras. E podemos compreender muito de como, né, o nosso mundo cotidiano, né, e o contato que nós temos com as funções orgânicas, como é que essa, esse estado físico no qual nós vemos esses compostos orgânicos são explicados por essas propriedades, né, que são propriedades intermoleculares que não são visíveis, mas que explicam o comportamento e essas propriedades tão importantes para os compostos orgânicos. Então, nesse momento, né, eu indico a vocês revisar o material estudado, tanto o audiovisual quanto a nossa lista de exercícios e o gabarito das questões. Peço para que vocês anotem as dúvidas de vocês, compartilhem comigo e os demais alunos lá no SIGA ou no nosso canal no Telegram, tá certo? E eu aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até breve.